quais as diferenças entre gêneros discursivos primários e gêneros discursivos secundários. É possível estudar os gêneros discursivos apesar da sua extrema diversidade? E quais as diferenças entre enunciados e orações? É sobre isso que eu falo neste vídeo, em que nós encerramos o nosso mini curso Gêneros Discursivos, Conceitos e Atualidade. Vamos começar pela questão da diferença entre os gêneros discursivos primários e os gêneros discursivos secundários. É bastante comum que se relacione os gêneros discursivos primários como sendo os gêneros discursivos da oralidade e os gêneros discursivos secundários como sendo os gêneros discursivos da escrita. Mas será que é mesmo assim? Se nós lermos o texto do gênero de discurso, de fato, nós vamos ver que um dos exemplos que o Bakhtin dá de gêneros discursivos primários é o diálogo, que é um gênero da oralidade. E talvez isso tenha deixado na cabeça das pessoas a ideia de que os gêneros discursivos primários são os gêneros da oralidade. Mas o próprio Bakhtin, no texto Gêneros do Discurso, lista como um dos exemplos de gêneros discursivos primários a carta, e a carta é um gênero discursivo da escrita. Com relação aos gêneros discursivos secundários, nós lemos no texto, os gêneros do discurso do Bakhtin, que esses gêneros discursivos secundários são aqueles concebidos nas condições de um convívio cultural mais complexo e organizado, predominantemente o escrito. Então, de fato, o que o Bakhtin está indicando é que os gêneros secundários, eles são predominantemente escritos. Mas isso não quer dizer que eu não possa, talvez, imaginar que haja gêneros secundários da oralidade ou que todos os gêneros da escrita são secundários. Nós acabamos de falar, por exemplo, que a carta é um gênero da escrita, mas que o Bakhtin lista esse gênero como sendo um gênero primário. Então, embora de fato nós possamos começar a pensar que, em geral, talvez os gêneros da oralidade tendam a ser primários e talvez, em geral, os gêneros da escrita tendam a ser secundários, é preciso que nós observemos com mais atenção para vermos se de fato esse é um bom critério para fazer essa distinção, ou se esse é um critério suficiente para fazer essa distinção. Então vamos lá para os slides para nós comentarmos mais a respeito daquilo que o Bakhtin efetivamente postula como diferenças entre os gêneros discursivos primários e os secundários. O Bakhtin vai falar que os gêneros discursivos primários são aqueles que têm um vínculo imediato com a realidade concreta. Ou seja, são aqueles que estão fortemente ligados com aspectos extraverbais que estão no entorno daquela interação discursiva, da formulação daquele enunciado, da formulação daquele gênero discursivo. E aqui eu correlaciono a questão do próprio cronotopo, o espaço e o tempo em que aquele gênero discursivo ele é criado. Vamos começar por um gênero discursivo da oralidade. Vamos supor que eu combine com um colega de nós conversarmos. É uma conversa informal. Esse é o gênero discursivo, no caso. Uma conversa informal. Por que esse gênero é primário? Ele é primário porque ele está fortemente ligado com a realidade concreta, com aspectos extraverbais, com aspectos de tempo e de espaço. Por quê? Porque se eu combinar com o meu colega que nós vamos tomar um café às 2 horas da tarde, mas ele não puder ir às 2, se ele se atrasar, se ele não se recordar desse combinado, desse compromisso, e ele não estiver naquele tempo, às 2 horas da tarde, não haverá o gênero discursivo. Então, se ele não participou dessa situação da realidade concreta, não houve o gênero discursivo. Se, por outro lado, ele se lembrou que nós havíamos combinado de nos encontrarmos às 2 horas da tarde para tomar um café, mas ao invés de ir para a cafeteria que eu combinei, ele foi para a outra, ou seja, nós não compartilhamos o mesmo espaço,
não houve a conversa, não houve o gênero discursivo primário, que é uma conversa informal, porque nós não compartilhamos a realidade concreta, aquela situação da realidade concreta. Então, os gêneros discursivos primários, eles têm esse vínculo muito forte com a realidade concreta. Bom, eles são somente orais? Não, neste caso nós temos um gênero oral, mas nós podemos ter também um gênero da escrita. Por exemplo, um bilhete. Então, se hoje eu tenho que dar aula às 2 horas da tarde, eu chego na sala de aula e quero que a aula não seja naquele espaço, seja em outro, eu coloco um bilhete para os meus alunos. Hoje a aula será na sala 22. E eu deixo isso afixado na minha sala, que, por exemplo, é a sala 15. Esses alunos chegam a essa sala, veem esse bilhete e vão para a sala 22. Só que eu não coloquei assinatura, eu não coloquei data, eu ministrei a aula e esqueci de voltar lá e retirar aquele bilhete afixado na porta, né? Afixado naquele lugar, que estava vinculado àquele momento do tempo, que era a aula de hoje. E aí chegam os alunos do período noturno, eles olham aquele bilhete e vão para a sala 22. Houve um problema, por quê? Porque aquele bilhete ele estava fortemente ligado àquele espaço, que era a porta, aquele tempo, que era o período da tarde, o período vespertino. Então, nós temos aqui um gênero discursivo primário, que está fortemente ligado ao espaço e ao tempo, fortemente ligado à situação da realidade concreta, mas que é da escrita, não é um gênero da oralidade. Vamos pensar também nas cartas. Quando a gente pensa nas cartas hoje, é até difícil nós falarmos sobre isso, porque em geral as cartas hoje elas são correspondências que nos chegam com cartões de banco, cartões de crédito em geral, que nós não solicitamos. Mas vamos pensar na carta pessoal. Então, quando não havia outros meios de comunicação, não havia internet, não havia telefone, e um dos meios de comunicação era a carta. Nesse contexto, a carta estava muito fortemente ligada ao espaço e ao tempo, muito fortemente ligada à situação da comunicação verbal imediata. Por quê? As pessoas escreviam a carta, colocavam a cidade a partir da qual elas estavam escrevendo e a data. Porque havia um período de tempo, muitas vezes até essa carta chegar ao seu destinatário, e para esse destinatário saber onde aquela carta foi escrita, em que momento, fazia, por vezes, diferença na recepção daquele conteúdo, do que aquela carta tinha a dizer. Pensemos, por exemplo, nas séries, nos filmes, que retratam amantes que tentam se corresponder por cartas e essas cartas são interceptadas. Então, houve ali, não houve, na verdade, né, o objetivo comunicacional do gênero discursivo, que era a comunicação interpessoal através da carta, porque essas cartas estiveram apartadas do seu destinatário, do lugar em que elas deveriam chegar, do tempo em que elas deveriam chegar. Vamos pensar ainda em relação à carta um outro exemplo. Vamos supor que aí, antes dos meios de comunicação, como o telefone, como a internet, eu tivesse uma propriedade rural no Mato Grosso, na região que hoje no Brasil nós chamamos de Mato Grosso. E aí eu tinha um funcionário, falei para esse funcionário, olha, leva uma mercadoria para o Porto de Santos e depois nós vamos nos encontrar no Rio de Janeiro para tratar de umas questões burocráticas. Mas você vai na frente. E aí o que eu espero que esse funcionário faça? Que em determinadas localidades, então ele passa em Belo Horizonte, ele passa em São Paulo, ele vá me escrevendo cartas, colocando de onde essas cartas estão sendo escritas, as datas, para que eu possa acompanhar essa viagem e também para que eu possa saber, por exemplo, em que momento me é mais oportuno sair do Mato Grosso e ir para o Rio de Janeiro para encontrar esse meu funcionário. Ou se de repente houve alguma intercorrência que eu não vá mais, eu também vou avisá-lo por carta. Então a carta, nesse contexto, que é o contexto em que o Bakhtin escreve, ela estava muito fortemente ligada ao espaço e ao tempo. Por isso ela é um gênero discursivo primário, é aquele que está
fortemente ligado à situação da comunicação imediata, aos aspectos extraverbais, ao tempo e ao espaço. E aí nós vimos exemplos de gêneros discursivos da oralidade, como a conversa informal, e a carta, que é um gênero da escrita. Os dois são gêneros discursivos primários, porque fortemente ligados à situação da comunicação concreta, à situação imediata da comunicação, aos aspectos extraverbais, ao cronotopo, ao tempo e espaço de realização, de produção e de recepção do enunciado do gênero discursivo. E os gêneros discursivos secundários? Segundo Martin, os gêneros secundários podem englobar gêneros primários e são ideologicamente mais elaborados. Os gêneros discursivos secundários, eles podem englobar gêneros primários. E o exemplo que o Bakhtin traz é o romance. Porque o romance, dentro do romance, ele pode representar diálogos, que são gêneros discursivos primários, ele pode representar cartas, que são gêneros discursivos primários. Então, ele pode englobar os gêneros discursivos primários representados. E segundo Bakhtin, esses gêneros discursivos secundários, como eu já havia dito, eles são ideologicamente mais bem elaborados, eles são formulados em condições de um convívio cultural mais complexo e organizado. Vamos pensar, e aí, nos remetendo lá ao que o Voloshinov fala em Marxismo e Filosofia da Linguagem, as esferas, as altas esferas ideológicas, os sistemas ideológicos formados, que o Voloshinov ele lista alguns, que são a arte ou a literatura, ele oscila ali no texto Marxismo e Filosofia da Linguagem, ora é arte, ora é literatura, mas vamos ficar com a arte, que é mais abrangente, a arte, o direito, a religião, a ciência. Essas esferas da comunicação humana mais complexas, ideologicamente mais elaboradas, nelas tende-se a produzir gêneros discursivos secundários. Eu acabei de dar um exemplo do âmbito da arte, do âmbito da literatura, que é o romance, que é um gênero secundário, mais elaborado. Ele não só é mais extenso, como, e aí que para mim é uma diferença muito importante para nós pensarmos nessas distinções entre gêneros discursivos primários e secundários, o romance não está preso ao espaço e ao tempo. Por quê? Porque o romance pode ter sido escrito há séculos atrás e hoje eu leio. Ou seja, o romance não está preso no tempo. E ele não está preso no espaço. Eu começo a ler um romance aqui em casa, eu vou lendo no ônibus para o trabalho, eu chego no trabalho, eu leio um pouco, daí eu volto. Enfim, eu posso executar a leitura desse gênero discursivo em diferentes espaços. Ele não está preso. E, ao mesmo tempo, ele é ideologicamente mais elaborado, ele é mais complexo, ele é fruto de uma reflexão ideológica muito mais complexa do que simplesmente sentar para bater papo com meu amigo ou fazer um relato pessoal em uma carta. Bom, então nós temos esse exemplo do campo das artes, da literatura. Se nós pensarmos no campo do direito, das leis, nós temos textos normativos complexos, longos, muito elaborados, né, que se demora muito tempo de elaboração, como, por exemplo, a Constituição Federal, ou os códigos de leis mais complexos, Código Civil, Código Criminal, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, que são textos longos, complexos e que também não estão presos ao espaço e ao tempo. Se eu penso na esfera religiosa, textos religiosos como a Bíblia, o Alcorão, textos longos, complexos, ideologicamente elaborados, que não estão presos ao espaço e ao tempo. E nós temos também na ciência, vamos pensar nos textos teóricos da área de linguística, da área de letras, da área de biologia, da área de física. Então você às vezes tem um tratado de física que tem vários volumes e esses vários volumes compõem uma unidade em termos de significado, em termos de sentido, que devem ser lidas no total para fazer a conjuntura complexa, né, e total daquele conteúdo. E ele não precisa necessariamente estar vinculado em um espaço e em um tempo. Então nós temos esses aspectos. Aí
Então, será que os gêneros discursivos secundários são sempre escritos? Essa é uma pergunta. O que nós temos que pensar é o seguinte: o Bakhtin parece, então, ter pontuado dois aspectos. Essa questão do vínculo com a situação da comunicação imediata, essa força dessa comunicação na separação de gêneros primários e secundários. Os primários são fortemente ligados ao espaço e ao tempo, e os secundários aparentemente não. E uma outra questão é a questão de ser ideologicamente mais complexos, mais bem elaborados, formulados nessas esferas da comunicação humana mais complexas, ideologicamente mais elaboradas. Bom, sim, um romance é muito claro nós pensarmos, ele é escrito, não está preso ao tempo e ao espaço, ele é formulado numa esfera da comunicação humana que é a literatura, ideologicamente mais bem elaborada. Mas e se hoje, por exemplo, nós pensarmos numa palestra de um grande pesquisador, de um grande professor que é referencial, que é uma referência naquela área, então, por exemplo, é um grande psicanalista, ele vai fazer essa conferência é gravada e ela fica disponível, por exemplo, no YouTube. Ela já não está mais presa ao espaço e ao tempo, porque mesmo aqueles que não estiveram na presença daquele auditório na palestra, naquele momento em que foi efetivada a palestra, eles podem ter acesso a esse conteúdo. Então, ela é ideologicamente elaborada e não está mais presa ao espaço e ao tempo. E é um gênero da oralidade. Será que aí nós consideraríamos esse gênero discursivo como um gênero discursivo secundário? Essa, a meu ver, é uma questão que nós, bakhtinianos, ainda estamos pensando, estamos refletindo. Existem opiniões divergentes, reflexões divergentes a respeito disso. Bom, vamos continuar, vamos avançar as questões. Uma das questões que o Bakhtin pontua é que existe uma extrema heterogeneidade dos gêneros discursivos e que isso talvez causasse a impressão da impossibilidade do seu estudo. Será que é impossível estudar os gêneros discursivos, já que eles são extremamente heterogêneos? O que o Bakhtin está dizendo que os gêneros discursivos são extremamente heterogêneos, extremamente diversos, extremamente diferentes? Porque o Bakhtin vai falar que uma simples réplica de um diálogo no dia a dia. Então, por exemplo, eu saio de casa cedo, encontro um vizinho, eu falo oi, ou bom dia. Simplesmente isso, o meu vizinho responde bom dia. Isso já teria realizado todo o projeto discursivo desse gênero discursivo. Porque a única função é você manter uma relação de amizade, enfim, de um relacionamento mínimo ali com o seu vizinho. Só isso. Não é uma aula que você vai falar muito, não é um texto que você vai falar muito. Ela é muito simples. Mas o Bakhtin vai dizer que isso é um gênero discursivo. Por outro lado, Bakhtin vai dizer: existem obras que são escritas, que são publicadas em vários volumes. Então, nós temos textos literários que têm vários volumes. Vamos pensar o Harry Potter, vamos pensar textos teóricos. Então, às vezes eu pego um tratado de fisiologia humana que tem vários volumes. Eu pego um tratado sobre o Código de Processo Penal e eu tenho vários volumes. E esses vários volumes também são um gênero discursivo. E aí? Como eu vou conseguir estudar gêneros discursivos que são tão diversos, tão diferentes? Será que, pelo fato de que eles são tão diferentes, é impossível estudar? Essa é uma questão que o Bakhtin se coloca. E ele vai falar: será que essa extrema heterogeneidade dos gêneros discursivos leva à impossibilidade dos seus estudos? Mas aí, o que ele vai dizer? Vamos retomar aquilo que nós começamos falando no início do texto Gêneros do Discurso, que nós começamos a discutir no início desses vídeos. O que o Bakhtin diz? Os gêneros discursivos, eles são formas típicas de enunciados. Então, o que o Bakhtin está dizendo? Essa simples resposta que eu dou para o meu vizinho, ou eu inicio falando bom dia, ele me responde bom dia, isso, e um romance em vários volumes, eles são enunciados. Enunciados típicos. Um é um enunciado típico de um cumprimento
simples do dia a dia, um bom dia, e o outro é um gênero discursivo, como um romance em vários volumes. Mas eles são enunciados. Muito diversos, sim, porque cada um se realizou sob a forma típica de um gênero discursivo. Mas ambos são enunciados. Então, o que o Bakhtin vai dizer? Para eu poder dizer, para eu poder estudar os gêneros discursivos, eu tenho que pensar nas características básicas do enunciado. O que são os enunciados? E é sobre isso que o Bakhtin vai passar a falar na segunda parte dos gêneros discursivos, quando ele for falar das diferenças entre o enunciado como unidade da comunicação discursiva e a diferença entre essa unidade e as unidades da língua, que são as orações. Ou seja, o Bakhtin vai falar o seguinte: para nós chegarmos ao estudo dos gêneros discursivos, nós precisamos entender as diferenças entre enunciado e oração. Enunciado, para ele, é a unidade da comunicação discursiva, é uma unidade real, né? Você vê um diálogo real entre o meu vizinho, entre mim e meu vizinho, é um gênero discursivo real, é um enunciado real, um romance publicado em vários volumes. E as orações, que ele vai listar, né, algumas diferenças, que elas são abstratas, enfim. Mas o que ele está dizendo? Vamos entender essas diferenças, porque nós entendendo essas diferenças, conseguiremos entender melhor o que é o enunciado, e o enunciado ele é concretizado sob a forma discursiva, sobre a forma de vários gêneros discursivos. Então, é como se ele desse um passo antes, falasse assim: vamos ver as diferenças entre enunciado e oração, porque eu entendendo bem o que é o enunciado, eu consigo entender o que são os gêneros discursivos. E aí, ele passa para essa segunda parte dos gêneros discursivos, que é o enunciado como unidade da comunicação discursiva, a diferença entre essa unidade e as unidades da língua. Essa segunda sessão, inclusive, que é muito mais longa do que a primeira, que é o problema e a definição dos gêneros discursivos. Então, aqui ele vai passar a falar sobre essas diferenças. No texto, o Bakhtin não faz uma sistematização em um quadro, uma lista de diferenças, mas eu tenho tentado trabalhar um pouco nessa uma espécie de lista comparativa entre essas diferenças nas minhas aulas, nos meus cursos, para facilitar um pouco o entendimento. E então a gente pode pensar, por exemplo, em algumas dessas diferenças entre enunciado e oração. Essas diferenças, eu listei 10 diferenças para trazer para esse minicurso, e lá no próprio minicurso também, né, sendo fiel ao minicurso, que eu falei, eu vou listar as 10 diferenças, mas eu não vou entrar nas 10 diferenças, porque isso demandaria muito mais tempo. Mas eu vou listar aqui algumas dessas diferenças que, a meu ver, o Bakhtin pontua nessa segunda parte dos gêneros do discurso. Então, para ele, o enunciado é uma unidade real da comunicação discursiva, a oração é uma unidade convencional do sistema linguístico, o enunciado é delimitado pela alternância de sujeitos do discurso, a oração não é delimitada pela alternância de sujeitos do discurso, o enunciado tem autor, a oração não tem autor, não tem autor no sentido que o Bakhtin entende de autor. Essas diferenças, muitas dessas discussões aqui, eu trago detalhadamente no meu livro Para Entender os Gêneros do Discurso, se você tiver interesse em se aprofundar nesses pontos. O enunciado mostra a posição responsiva, a oração não mostra a posição responsiva. O enunciado tem a capacidade de suscitar resposta, a oração não tem capacidade de suscitar resposta. O enunciado tem plenitude semântica, ele traz a conclusibilidade específica do enunciado, a oração é sem plenitude semântica, ela mostra apenas um pensamento relativamente acabado. O enunciado tem sentido, a oração tem significação ou significado. O enunciado tem contato com a realidade imediata, a oração não tem contato com a realidade imediata. O enunciado tem contato com enunciados alheios, a oração não tem contato com enunciados alheios, e o enunciado, as relações entre os enunciados são relações dialógicas, enquanto as relações entre as orações são relações lógico-semânticas.
Essas são algumas diferenças que eu encontro ali nessa segunda parte do texto Os Gêneros do Discurso, que o Bakhtin vai trazer essas diferenças para que nós tenhamos uma concepção mais robusta do que são os enunciados e, portanto, de como eu posso abordar um determinado texto, uma determinada fala, como sendo um gênero discursivo. Por fim, já para encerrar aqui o nosso mini curso, eu trago essa representação para lembrar aquilo que nós falamos ao longo desse mini curso e que para mim é tão fundamental. O que nós vemos aqui? Nós vemos relações dialógicas entre vários sujeitos. Então, eu vejo que a Ana, ela se relaciona com o Pedro, que se relaciona com o João, que se relaciona com a Márcia. E se eu retomar a Ana, eu vejo que a Ana, para ela escrever um artigo de opinião, ela retomou a tese de doutorado da Joana, a música do Elias, a aula do Paulo, essas interações discursivas que ela teve. O que eu quero mostrar com isso? É que as nossas relações dialógicas, elas se dão por meio de falas e de textos com os quais nós interagimos com outros sujeitos. Essas falas e textos com os quais nós interagimos com outros sujeitos, na terminologia bakhtiniana, são chamados de enunciados. Os textos e as falas que nós produzimos e que nós lemos, que nós ouvimos, são chamados na terminologia bakhtiniana de enunciados. Mas os enunciados, eles são sempre concretizados sob a forma de determinados gêneros discursivos. Então, a Ana não simplesmente escreveu algo que o Pedro leu. A Ana não apenas produziu um enunciado, ela produziu um enunciado sob a forma de um gênero discursivo específico, que é o artigo de opinião. O Pedro, a partir desse artigo de opinião da Ana, ele faz uma postagem no Facebook. Então, o texto que ele publica no Facebook, o enunciado que ele publica no Facebook, ele é formulado sob a forma específica de um gênero discursivo específico, que é a postagem do Facebook. E, por sua vez, depois de ler a postagem do Pedro, o João faz uma fala, ele produz um enunciado sob a forma discursiva específica de uma conversa informal. E isso muda tudo. Por quê? Porque em cada uma dessas relações que nós temos com os enunciados dos outros, nós vamos formular o nosso sob determinadas características daquele gênero discursivo. Vamos supor que o Pedro tivesse lido o artigo de opinião da Ana, não para fazer livremente uma postagem no Facebook, mas porque ele precisasse elaborar um seminário para uma aula de um professor. Então, o enunciado dele seria diferente, porque seria concretizado sob a forma diferente que é exigida por um seminário para uma aula. Então, o que nós vemos aí, que é isso que eu queria reforçar para finalizar o nosso minicurso, é que sim, ponto central na discussão bakhtiniana é que o homem interage com o outro por meio de enunciados e de textos. Esses enunciados, por meio de textos e falas. Esses textos e falas são sempre realizados na terminologia bakhtiniana por meio de enunciados. E os enunciados sempre são concretizados sob a forma discursiva de determinados gêneros discursivos específicos. Então, retomando, nós sempre nos relacionamos com os outros por meio de textos e de falas. Esses textos e falas, na terminologia bakhtiniana, são chamados de enunciados. Esses enunciados são sempre concretizados sob a forma de gêneros discursivos específicos. Eu espero que você tenha gostado muito deste minicurso. Deixe o seu comentário, deixe o seu curtir, compartilhe esse vídeo com seus colegas. Eu agradeço muito para você que me acompanhou aqui até o final do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.